pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até no embaraço, nas palavras fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sei um bom remédio pra curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa página inicial é de um site chamado Espiritirinhas. São historinhas espíritas, feitas em quadrinhos, sabe? Então, no primeiro quadradinho, nós vemos dois homens fazendo uma prece. Sobre o de blusa verde, cai uma luz vinda do céu, mais ou menos fraca. E sobre o de blusa azul, cai uma luz vinda do céu muito mais forte. Os dois estão fazendo a oração do Pai Nosso. No quadradinho ao lado, no seguinte, nós vemos dois espíritos observando os dois homens em prece. Um dos espíritos, o verdinho, pergunta assim: se estão fazendo a mesma prece, por que a diferença? E aí o outro espírito no quadradinho abaixo, o espírito rosa, responde: o que importa não são as palavras, mas os sentimentos. Com isso, nós podemos ver que mais do que palavras, o que vale são os sentimentos que nós trazemos no coração. E isso vale para tudo em nossas vidas. Para o momento da prece, para o momento de lidar com uma pessoa, de dar uma palavra amiga. Vale muito mais o que nós temos em nosso coração. Os bons sentimentos, as boas intenções e tudo aquilo de bom que nós trazemos para doar para todos aqueles que conosco convivem. Agora, vamos para a nossa prece inicial? Um beijo. Tchau, tchau. Se é hora de cantar, vamos cantar. se é hora de passear, Vamos passear. se é hora de brincar, Vamos brincar. mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear,
Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, trazendo Ele para bem pertinho de nós e pedindo para que consigamos fazer as melhores reflexões, para que possamos ter os melhores pensamentos acerca do tema que falaremos hoje. Que nós possamos, Mestre, pensar sobre o que é essencial para que sejamos felizes hoje. E assim, envolvidos por essas boas vibrações, por esses bons fluidos, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Graças te damos e que assim seja. Oi, gente! O tema do nosso estudo é: o que eu preciso para ser feliz hoje? Talvez você esteja pensando: se eu tivesse uma saúde forte e não ficasse doente, ou um pouquinho mais de dinheiro para minha família. Não queria muito um game, um celular melhor, ou encontrar uma pessoa bem especial, uma viagem, que a minha família não brigasse. Queria que meu pai arrumasse um emprego. Queria mesmo poder abraçar todo mundo que eu encontrasse, que essa pandemia acabasse e tudo voltasse ao normal. E eu acho melhor pararmos por aqui, porque essa lista não vai parar. Sabe por quê, gente? Porque estamos sempre necessitados, sempre precisando de alguma coisa, seja ela material ou espiritual. E se colocarmos a nossa felicidade dependendo disso tudo, seremos aquelas pessoas que vivem sonhando em serem felizes. Acho que você não quer isso para você, né? Você quer sim ser feliz. E você merece isso. Gente, afinal, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Precisamos sim compreender o que é essa felicidade. Já ouviram a frase de Jesus que fala: olhos de ver e ouvidos de ouvir? Ver além das aparências, escutar além das palavras. Imagine que somos peças de um grande quebra-cabeça chamado vida. Precisamos aprender a amar uns aos outros, encaixando as peças, porque uma peça só não arma um quebra-cabeça, não é mesmo? Isso é uma lei divina, que é a lei da sociedade, que diz que aprendemos a amar quando estamos com o outro. Fazei brilhar a vossa luz, disse Jesus, e é nessa luz que iremos construir a nossa felicidade. Ela não está nas conquistas, ela é o que já possuímos. E se a luz está dentro da gente, o que precisamos é despertar, nos conhecermos melhor, colocarmos esse amor em ação, ao nosso bem e dos outros também. Olhar para a nossa vida não pelo que ela não tem, mas agradecendo o que temos e nos esforçando para ela se tornar melhor, né? Pense quanto amor Deus depositou na vida de cada um de nós. E agora? Quantas pessoas com carinho dedicam seu tempo para estarmos aqui e agora, estudando juntinhos? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para vermos duas lindas histórias que vão mostrar para a gente que ser feliz é uma construção de vida. Vamos lá? Chegou a hora da história. A história que a gente vai contar hoje é uma livre adaptação de um filme antigo chamado O Pássaro Azul. Conta a lenda que o pássaro azul é o símbolo da felicidade e quem possuísse esse pássaro seria sempre feliz. E assim começa a nossa história. Era uma vez uma família, assim como a minha família, como a sua.
Nessa família havia crianças. Só que havia crianças e adultos também e eles não estavam muito satisfeitos com a vida como ela era, sabe? A vida podia parecer bastante incômoda. Nem sempre tinha a comida que queria. A roupa não estava exatamente do jeito que eles gostavam. E eles às vezes perdiam um tempão reclamando. Eles moravam numa vila cheia de casas. Era uma vila colorida, bonita, e perto da vila tinha uma pracinha onde eles brincavam. Perto da pracinha tinha a casa de uma menina. Essa menina não podia sair para brincar. E não era por conta do coronavírus, não. É porque ela era muito doentinha. Ela queria tanto brincar com os outros, mas ela não podia correr, porque estava com as pernas bastante fraquinhas. E ela ficava sozinha, olhando da janela, as crianças correndo, brincando e se divertindo. Bem, como as crianças queriam muito, muito ser felizes e ouviram a lenda de que o pássaro azul trazia felicidade, resolveram procurar o pássaro e fizeram uma excursão. Eles iam buscar o pássaro para poder encontrar a verdadeira felicidade, uma felicidade que não acabasse nunca. E foi assim que eles foram procurar a felicidade no passado. Nas memórias dos que partiram, naquelas doces lembranças. Mas apesar da alegria que sentiam e daquela sensação de que a saudade diminuía com as doces lembranças, perceberam que deveriam continuar adiante, porque nem só de lembranças eles conseguiriam viver em plena felicidade. E foi assim que, em seguida, resolveram focar a sua busca pela felicidade nos bens materiais. Eles buscavam na comida mais gostosa, no último celular, no game mais da moda, na bicicleta com motor, na boneca, em tudo que eles poderiam possuir. Mas ainda assim eles não se sentiam felizes. E foi então que eles acharam que a felicidade poderia estar no futuro, em algo que conseguissem conquistar com o tempo, quem sabe quando crescessem ou quando conseguissem se formar, terminar a escola, terminar a faculdade. Será que a felicidade estaria no futuro? E depois de muito pensar, eles resolveram voltar até aquela menina. Lembra dela? Eles pediram autorização à mãe da menina para que pudessem brincar juntos. Ajudaram ela e todos abraçadinhos foram para a praça brincar. Mas eles se divertiram tanto. E nessa brincadeira cheia de partilha, de auxiliar o outro, eles puderam compreender que, ajudando uns aos outros, a felicidade ela se fazia presente por muito mais tempo. Era uma felicidade verdadeira, uma felicidade sincera. E foi exatamente naquele momento que eles perceberam um lindo pássaro azul, o símbolo da felicidade que aqueceu cada coraçãozinho ali. Eles lembraram de Jesus que dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E aquela alegria perdurou por muito tempo nos seus corações, porque a verdadeira alegria estava ali, em compartilhar, brincar juntos, em acolher uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou.
Olá, galerinha! A história do pássaro azul foi tão legal, não é mesmo? Mas agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo de como nós podemos ser felizes com somente o que temos. Vamos lá? Bom dia. Queria falar com a professora Érica. Sou eu mesma. Ah, você é a professora Érica? Uhum. Quantos anos você tem? 12. Primeiro eu queria que você chamasse sua mãe pra gente conversar com sua mãe também. Essa é a minha mãe, Dorizete. A gente pode entrevistar, fazer entrevista aqui com a Érica? Pode. Então essa aqui é a sua escolinha? Sim. Tem uma sala de aula. Uhum. Então apresenta pra mim, por favor. Eu comecei a ver eles tristes, aí como a gente não tinha material, a gente começou a brincar de escolinha. Aí foi indo. Aí eu falei assim, eu queria que a gente começasse a fazer não só uma escolinha de brincadeira, que fosse de verdade. E aí a gente começou a improvisar. Então você começou a pedir ajuda para as pessoas. E o que você pedia? Eu pedia livros, eu pedia cadernos, lápis de borracha. Toda criança que chegava pedia boneca, telefone, laptop, essas coisas. E eu já cheguei pedindo um livro, então eles diziam que isso para eles foi surpreendente. A Escolinha da Esperança tem muita coisa que veio do lixão. E quem que trazia isso do lixão para você? A minha mãe, Dorizete, a minha irmã Eva, elas duas se juntavam e traziam, porque ela queria muito que os filhos dela não perdessem aquela vontade de estudar. O que veio aqui do lixão para construir a Escola da Esperança? Para construir veio praticamente tudo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses TNT, eles vieram de lá. Essas grades aqui de mesa, tudo veio de lá, porque a gente não tinha condição de comprar, aí a gente resolveu procurar lá. O que sua mãe faz? Ela trabalha com o quê? A minha mãe, ela não tem trabalho fixo. Ela trabalha juntando ferro com o marido da minha irmã. E juntam ferro aonde? No lixão. Então sua mãe trabalha como catadora de lixo? Isso, ela cata tudo, latinha, eles dois, para poder dar o sustento para os filhos. E ela veio, arruma qualquer coisa. Às vezes ela não tem, minha mãe ajuda ele. Então a vida para as duas é muito difícil, que a gente percebe. Para todos nós, mas a vida que é mais difícil é a nossa e a da mãe delas. É muito complicado viver na casa da gente. Mas você é feliz? Sou, mesmo assim eu sou feliz. Se eu tô triste, eu tento fazer alguma coisa. E o que você faz quando tá triste? Eu pego um livro, começo a ler, eu chamo eles para brincar, eu faço todo tipo de coisa para poder deixar eles bem e tentar ficar feliz, né? Porque é muito difícil, as pessoas acham que eu sou forte porque morar no lugar que eu moro e passar a situação que eu passo todo dia é complicadíssimo para uma criança do meu tamanho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é se tornar uma grande advogada. E por que você quer ser advogada? Muita gente é muito injustiçada, aí fala assim, a gente não pode nem correr atrás, porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Aí é isso, eu quero que essas pessoas não pensem mais assim, eu quero que elas saibam que elas um dia vão ter uma pessoa que possa defender elas. Eu quero agora ficar aqui de longe assistindo a aula da professora Érica. Pode ser. Eles estavam passeando, né, tomando sorvete. Aí aqui, vamos supor, estava quem? Eu não escutei não, vamos lá? Olha, acho que agora eu escutei. E a Érica já conseguiu alguma ajuda. Ela ganhou já umas carteiras, né, os livros, a professora Ivonete já conseguiu essas doações. Mas você ainda está precisando de ajuda, né, professora? Precisando sim, porque a ajuda aqui é o que a gente mais necessita nesse momento. O teclado, ele funciona? Funciona. Por incrível que pareça, funciona. Então quer dizer que você não pretende acabar com essa escolinha quando a pandemia acabar? Isso não vai acabar não agora. E olha só, a escola é cheia de cartazes. A esperança é a última que morre. Toda criança tem o direito de estudar. E nenhuma criança merece passar a viver sem a escola. Qual é o sonho da professora Érica? Ter uma casa melhor para levar eles para assistir desenhos lá. De finalizar esse vídeo, o que você gostaria de dizer para as pessoas? Qual é o recado da professora Érica para todas as pessoas? O meu recado para vocês é que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que meu sonho de reformar minha casa, ter escola para meus alunos, vai ser difícil, vou ralar muito, mas vai ser possível, eu tenho certeza disso. E essas pessoas que talvez estejam com a pandemia, que estejam com o coronavírus, lutem
por vocês mesmos e por aquelas pessoas que querem ver. Obrigada pela atenção de vocês. Olá, galerinha! Tudo bem? Agora chegou o momento da nossa atividade. E para a atividade dessa aula, a gente vai montar um quebra-cabeça. Mas não é qualquer quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que vai dar pra gente uma receita de um bolo bem gostoso. É o bolo da felicidade. E cada camada desse bolo representa alguma coisa pra gente. Alguma coisa que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que a gente possa conseguir essa felicidade. Vamos lá? Eu vou construir esse bolo junto com vocês, mas fiquem despreocupados. Depois, o link dessa atividade vai estar na descrição aqui do vídeo, para vocês tentarem também fazer em casa, tá bom? Vamos lá! Eu vou pegar essa pecinha aqui e vou arrastar, porque eu sei que essa pecinha aqui, ela tem uma quina, né? Então, já sei mais ou menos como é que vai ficar a borda do meu bolo, né? Esse é o final do meu quebra-cabeça. Eu tô vendo aqui a letra E. Vamos ver se eu consigo achar uma outra pecinha que se encaixe aqui. Essa daqui é o outro lado, ó. Tá vendo? Tem uma outra bordinha e já consigo ver uma palavra aqui. Cidade. O que será que deve ser? Vamos ver se eu acho a outra pecinha. Não tá aqui. Não tá aqui. Acho que eu encontrei, hein? A primeira camada do meu bolo. Receita para a felicidade. O Evangelho. Sim, o Evangelho. O livro que tem os ensinamentos do Cristo, né? As práticas de boa convivência com nossos irmãos, não é verdade? Não podia ser outro livro que estaria aqui. Vamos lá? Vamos continuar nas nossas camadas? Vamos ver. Eu acho que essa daqui encaixa, hein? Essa outra camada aqui eu tenho 1 quilo e 1 litro de. Só que eu não sei o que é. Vamos ver se essa daqui encaixa. Tenho sim. 1 quilo de perdão e 1 litro de paciência. Gente, às vezes a paciência falta um pouco, né, no nosso dia a dia. Às vezes com o outro, mas também com a gente mesmo, né? Para perdoar os nossos próprios erros. E o perdão, né? O perdão com o próximo. Saber que todos nós estamos evoluindo e cada um no seu tempo. Temos aqui também 500 gramas de fé para fazer esse bolo da felicidade. E 1 dúzia de, vamos ver o que completa, sinceridade. 1 dúzia de sinceridade. Falar a verdade, né? Mas falar a verdade com amor. Não aquela verdade que machuca. A verdade com compaixão. Que todo mundo erra, não é verdade? Vamos tentar continuar o nosso bolo. Acho que essa pecinha encaixa aqui, ó. 3 xícaras de ser. Não sei o que é essa palavra. E embaixo tem simplicidade no. Vamos ver se encaixa? Essa daqui não encaixa. Acho que é essa daqui. 3 xícaras de serviço útil. Serviço útil, gente, a gente pode entender que é o serviço com a caridade, né? Com o próximo. Todo aquele serviço que nos faz bem, né? Que nos aproxima de Deus, né? Vamos lá, vamos ver o que tem nesse cantinho aqui. Interruptor na língua. Olha, isso aqui às vezes faltam em mim, sabia? Ter um interruptor aqui na minha língua para eu desligar e para eu não falar besteira, para eu não falar bobagem. Isso aqui também é muito importante, a gente ter esse interruptor para a gente desligar quando a gente for falar alguma besteira. Vamos continuar? Essa daqui encaixa bem no meio, ó. Simplicidade no estômago. Para a gente não se alimentar de forma exagerada, né? Até porque tem muita gente que passa dificuldade, né? Que passa fome. Então, para a gente não colocar no nosso prato coisas que a gente não precisa, né?
Uso diário em temperatura de boa vontade, ou seja, tudo isso aqui, a sinceridade, a fé, o perdão, a paciência, a compreensão, faltou a compreensão, uma dose de compreensão, 2 pitadas de pureza nos olhos, 5 colheres de humildade, tudo isso aqui para a gente usar no nosso dia a dia, né? Uso diário significa isso, usar todos os dias. E aqui faltou um pedacinho, com muito amor com muito amor no coração. Gente, esse é o nosso bolo aqui, a nossa receita para a felicidade. Temos aqui o evangelho, temos a fé, a paciência, o perdão, a sinceridade, a compreensão, pureza nos olhos, o interruptor na nossa língua, serviço útil, trabalhar no bem, humildade, amor no coração e simplicidade. Beijo em todos, espero que vocês se divirtam montando esse bolo na casa de vocês. Beijos. Tchau, tchau. Então, meus amores, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso paizinho querido, ao nosso irmãozinho querido, vamos agradecer a toda a oportunidade que tivemos de mais um estudo, mais um aprendizado, agradecendo a nossa família, aos nossos amigos, ao nosso estudo, ao nosso trabalho, ao nosso lar, à nossa vida. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor.
abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. Amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino
dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargura o teu destino impor. Dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir,
Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública virtual de sexta-feira do Centro Espírita Miquel. Que a luz e a paz de Jesus nos envolva e que possamos, a partir deste momento, estarmos todos juntos, unidos em pensamento, conectados com a espiritualidade amiga de nossa casa. Hoje eu estava lembrando que há um ano ocorria a nossa última reunião presencial na noite de sexta-feira. Estamos afastados fisicamente do SEM há exatamente um ano. É claro, é um afastamento necessário para cuidarmos de todos nós. É fundamental que cuidemos de nós, do outro, que cuidemos da nossa saúde. Esse afastamento é para o nosso bem. E tenham a certeza que nossos pensamentos, os nossos corações estão sempre ligados com o SEM. Esse afastamento ele é somente físico. É claro que sentimos saudades, muitas, mas procuramos fechar os nossos olhos e visualizar os nossos amigos, o rostinho, o sorriso de cada um, cada cantinho do SEM, e assim vamos emanando vibrações de amor, de paz, de cuidado para todos os nossos queridos. E tenham a certeza, a espiritualidade está sempre nos amparando e cuidando de nós. Mesmo não estando fisicamente lá no SEM, toda a espiritualidade cuida de nós. Foi um ano de aprendizado, muito, e graças à tecnologia, hoje estamos conectados, realizando pelo canal do YouTube todas as reuniões que o SEM oferece. Então é só dar uma olhadinha no link dos avisos, que está aqui na descrição do vídeo, que lá tem todas as nossas reuniões e os seus respectivos dias e horários. Ok? Vamos ao roteiro do nosso estudo de hoje. A página de abertura, nós retiramos do Portal Ser, 7 minutos com Emmanuel, é na voz do nosso querido Haroldo Dutra. Ele vai fazer a leitura da página e um breve comentário. E hoje é a última sexta-feira do mês, dia de palestra. Dia de recebermos um convidado, seja da nossa casa, seja de outra casa amiga. E na noite de hoje, nós vamos receber com muito carinho o nosso companheiro Marco Santoro, do Grupo Espírita Fabiano, localizado no Meier. Ele vai nos trazer o tema A Cura do Possesso. Então vamos dar início à nossa reunião, que tenhamos as nossas mentes e os nossos corações abertos para os ensinamentos da noite de hoje e tenham todos uma boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144, intitulado Que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Comenta o benfeitor. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas, que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto,
essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Esse versículo comentado por Emmanuel se encontra na passagem do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, chamada A Cura do Endaimoniado na Sinagoga de Cafarnaum. Vale a pena ler essa mensagem. Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinavam. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo entrava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro, e ele gritou dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando-o e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si dizendo: Que é isto? Um novo ensino? Com autoridade ordena os espíritos impuros e eles o obedecem. A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. E Emmanuel, ao comentar a passagem, fala de um Jesus que não cessou a sua movimentação. Naquela época ele peregrinava em torno do lago da Galileia. E agora a peregrinação de Jesus é muito mais ampla, porque ela envolve o mundo inteiro. Há algumas passagens, algumas frases poéticas na fala de Emmanuel. Nesse versículo em especial nós temos uma delas. Quando Emmanuel diz assim: Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações, mostrando um avanço do evangelho que não violenta consciências, que não impõe regras, mas um avanço do amor, que de coração em coração vai conquistando o mundo inteiro. E se naquela época quem estava dominado por entidade perversa era um homem em Cafarnaum, hoje, adverte o benfeitor, são instituições respeitáveis, instituições centenárias, algumas milenárias, que sofrem o assédio do materialismo e o assédio da sombra. E quando o Evangelho se aproxima, trazendo a luz da fraternidade, do amor, da concórdia, da humildade e da paz, logo recebe a resistência e a incompreensão dos que perguntam: o que temos contigo? Essa resistência é sutil e
pode acontecer até mesmo nos círculos espíritas, cabendo a todos nós o imenso cuidado de observar quem nos domina, se é o amor misericordioso do Cristo ou se ainda são as forças do passado, delituoso e errôneo, que teima em nos prender os pés no chão da terra. Deus, Pai amado, Jesus e amigos espirituais, pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Santoro, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Fabiano e agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade de poder trazer para vocês algumas reflexões acerca do tema proposto, que é a cura do possesso, que se refere à vida de Jesus, né? O seu trabalho, as suas realizações no decorrer desse curto espaço de tempo, né, que ele teve a oportunidade de trazer novos ensinamentos, né, trazer reflexões de ensinamentos antigos num novo formato. E é isso que nós, na noite de hoje, iremos, né, refletir acerca de todo esse processo. A cura do possesso ela se realizou em diferentes momentos, né, dessa rotina de Jesus, né, nessa pregação diária que ele tinha no decorrer de algum tempo. E embora saibamos que isso não era o foco principal de Jesus, né, em relação à cura de pessoas com dificuldades, né, e a gente vai tentar entender que dificuldades eram essas, porque o foco de Jesus sempre foi a ideia de Deus, né, de que maneira Deus está presente em nossa vida, de um Deus que é Pai, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso, que é imutável, que é um Deus que
zela por nós, é um Deus que nos permite o perdão, né, nos dá a concessão, né, de termos o nosso livre-arbítrio, daí, né, Jesus fala cada um segundo as suas obras, de um Deus que é participativo e, acima de tudo, amoroso. Diferentemente daquele Deus que era apregoado naquela sociedade, naquele grupo, né, de pessoas, os judeus. E o segundo ponto é a fé, né, o acreditar que você pode realizar coisas, né? Ou seja, Jesus dá uma injeção de ânimo, nos trazendo a ideia do Criador, sendo filhos de Deus, nos dizendo que nós somos deuses, né? E de que essa divindade que nós somos, né, por sermos filhos de Deus, nós precisamos acreditar nela. E aí é a fé. Eu acredito porque eu sei, porque eu conheço e porque eu sinto. Então Jesus colocava sempre o ponto da fé. Quer dizer, a fé te curou, né? Se você mover a montanha, se você acreditar, você pode. Se você quiser caminhar sobre as árvores, você também pode, porque você não pode perder a crença em você. Diferentemente das ideias que eram apregoadas naquela época, e hoje também, em que o tempo inteiro você é uma pessoa frágil, né, que sempre vai depender do outro para resolver os seus problemas, que você vai ter representantes que vão te, vamos dizer, intermediar em relação a Deus. Jesus falava ao contrário, que é você que pode falar o tempo inteiro com Ele, a hora e quando quiser. Então Jesus dá um ânimo de que você tem o poder e não os outros. O poder não te é concedido, o poder é você mesmo. Por isso que ele diz, porque a tua fé te curou, porque a tua fé te permitiu você alcançar aquilo que você precisava. E o terceiro ponto, que é o mais importante, que é o ponto em que todas as sociedades, para que tenhamos uma vida melhor, de harmonia, de paz, de concórdia, de tolerância, é o amor. Né? Como ele dizia, né? Somente o amor é que cobre a multidão de pecados, significando os erros, né? A nossa ainda imperfeição, no sentido de ainda cultivarmos o orgulho e o egoísmo, ao invés de sermos mais caridosos, né? Mais humildes, que é o contrário dessas duas coisas, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. E isso não é a questão de Jesus falar sobre isso, exemplificar isso de modo prático, mas sim que o amor é para todos. Em qualquer sociedade, em qualquer cultura, se existir o amor, nós vamos viver em paz, né? Nós vamos viver em harmonia, porque nós não teremos o ódio, a violência e ter o outro como inimigo, né? Muitas vezes até desconhecido, mas sim como um amigo, né? Como um irmão, né? Porque Jesus diz assim, qual é a vantagem de você amar quem você gosta, né? Você precisa amar o inimigo, ou seja, aquele que é diferente de você, aquele que pensa diferente, ou até mesmo aquele que te fez o mal, né? Por ignorância ou por vontade, mas no sentido de que o amor te contamina, você não ficar doente pelo ódio, né? E consequentemente pela vingança. Então esses três pontos são importantes, Deus, a fé e o amor. E a parte dos processos, ele vai entrar dentro de uma rotina de, vamos dizer assim, de atendimento, né, que Jesus realizava. E aí a gente precisa pensar no seguinte, né? O que é a possessão em si? Kardec, no livro dos médios, procura trazer todo esse processo, né, das obsessões, principalmente em relação aos médios, em três categorias. Ou seja, a obsessão não se dá assim de imediato, ela tem um processo que começa com uma obsessão simples, como ele coloca, depois ele passa por um processo de fascinação e o último estágio, que é o chamado de subjugação, que muitos chamam de possessão. Então são três graus diferentes, onde a obsessão simples ela é uma rotina nossa, né? Dia a dia nós somos obsidiados, nós obsidiamos uns aos outros, né? Perturbamos uns aos outros, né? De modo geral. Mas ela é simples, porque ela é passageira, né? Você percebe que algo está acontecendo com você, alguma influência, né? Externa ou interna, né? Você também é um auto-obsessor, e a partir daí você pensa, raciocina, você sente, então você tem condições. O segundo momento da fascinação, isso, gente, é tudo de uma forma bem resumida, tá? Isso aí dá um grupo de estudo por 1 ano. A fascinação é quando você aceita a ideia, né? Ou você aceita aquele sentimento de raiva.
né? A pessoa está usufruindo de você, tá vendo ali, ó, o cara está fazendo aquilo, ele não merece, tal, aí começa a insuflar o ódio, a raiva, como uma forma de você resolver aquela dificuldade, né? Eliminando o problema. E muitas das vezes o problema é você mesmo, é como você enxerga as coisas. Daí Jesus fala, né? Você consegue observar um cisco no olho do seu irmão, mas você não consegue perceber a trave que está nos teus olhos, ou seja, as dificuldades que você traz e que você transfere para o teu irmão, né? Muitas das vezes até ele está errando, mas você acaba, vamos dizer assim, potencializando esse processo, né? E aí gera mais dificuldade. Então você começa a aceitar essa ideia, esse sentimento, né, como se fosse algo real. E a parte da posse, né, que é da subjugação, que é o termo utilizado por Kardec, é a parte em que o irmão, né, ou mesmo, de modo geral, a forma como se coloca socialmente, você aceita e se permite a ser conduzido por essa ideia. Daí a gente vê tantas pessoas entrarem em guerra umas com as outras, né, a gente viu isso nas cruzadas, falando coisas, né, do nosso mundo contemporâneo. Você vê na Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, levando a Alemanha uma guerra contra a Europa e contra a América, uma coisa assim absurda, né, como um pequeno país vai tentar dominar tantos outros, e vocês viram o resultado, deu no que deu, né, as dificuldades e as consequências de tudo isso, porque as pessoas se subjugaram a uma ideia e a partir daí eles agiram, né, de maneira equivocada, gerando toda essa dificuldade no mundo, né? Isso de forma coletiva. E a individual é aquela em que se tem a intenção de te prejudicar, ou por problemas no passado, enfim, e que aí você agora se permite a fazer tudo, né, que ele queira. Então esse é um resumo bem breve do que é um processo obsessivo. E não foi muito diferente na época de Jesus, né? Só que a gente precisa considerar algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que as coisas que aconteciam naquela época acontecem hoje também, né? Só que naquela época não tinha imprensa, não tinha televisão, não tinha muito menos a internet. Eu sou do tempo em que não tinha nada disso, né? Não tinha internet, o videogame entrou logo depois daquele de tijolinho, enfim, né? Hoje em dia o jovem fica assim, como é que vocês sobreviveram naquela época? E falei, e muito bem, né? Me diverti muito como criança, né? Mas os tempos são outros. Mas as dificuldades, né, as doenças, elas ainda existem, né, porque elas são pertinentes ao ser humano, ou seja, não só ao corpo, como também ao espírito. Então, naquela época de Jesus, também existiam inúmeros casos que ocorrem hoje em dia, né, de catalepsia, de alergias, né? Então o cara tinha um processo, vamos dizer, de catalepsia ou de esquizofrenia ou qualquer tipo de, né, dificuldade emocional e orgânica, que muitas das vezes se considerava como se fosse uma possessão, como se algum espírito, né, que a ideia que se tinha era de daimon, que significava espírito, que podia ser um espírito inferior, superior, um espírito mediano, era um espírito que ali se manifestava. Depois do decorrer do tempo, o termo daimon, demônio, ele acabou sendo pejorativo, colocando de um espírito do mal. Tanto que a visão que eles tinham na época era um espírito impuro, quando trazia prejuízos para alguém. Enquanto que outros, né, isso está lá em Kardec, né, no livro dos Espíritos, Anjos e Demônios, os anjos, no sentido figurado de espíritos bons, sempre trazendo benefícios para nós, com as suas influências, como Kardec perguntou, né, se os espíritos nos influenciam, e os espíritos muito mais do que a gente possa imaginar. Então a influência ela existe. O que existe é o nosso livre-arbítrio de atendermos ou não a essa influência. Então é isso que a gente tem que estar bem atento. O livre-arbítrio é que nos permite escolher a forma como eles nos influenciam para o bem ou para o prejuízo, para o mal, que a gente costuma chamar. Então, muitos dos casos, né, às vezes é um processo esquizofrênico, processos orgânicos, né, vamos dizer, nem todo leproso tinha a hanseníase, né, ele às vezes tinha uma alergia a alguma coisa. A gente tem tantas alergias com alimentos, com tipos de produtos, né, de limpeza, né, e a gente fica, né, uma amiga minha no trabalho que estava com a mão toda, né, escamada, e aquilo, se fosse naquela época, era considerado uma leprosa. Então, a gente precisa entender que muitos dos processos médicos da época eram os atuais também. Com o caso da filha de Jário, que devia estar em coma, né, e Jesus simplesmente fez ela só religar e, vamos dizer assim, curar, né, as células, o processo que estava ali, né, impedindo dela poder agir pelo corpo. Do Lázaro da mesma maneira. Enfim, então são coisas que para a época, por desconhecimento, né, viraram coisas milagrosas, ou coisas terríveis, né, os malefícios de
né, daquela pessoa que está ali naquele momento trazendo uma dificuldade. E muitas vezes acontecia. Né? Existem inúmeros casos desses atendimentos que Jesus fez, né, daquele que estava se jogando no chão há tantos anos, e ele se aproximava, né, da pessoa. E aí é que é interessante, a forma como era conduzida era uma forma muito comum na época, de todos aqueles que faziam esse tipo de exorcismo, que era a imposição da voz. Né? Muitas partes do protestantismo ainda utilizam muito isso, esse tipo de postura, né? de impor, saia desse corpo, né? Porque ele não te pertence. Então Jesus dava mais ou menos esse tipo de ordem, que era muito comum, né, outras pessoas fazerem isso, e aí expulsava os demônios. É claro que dentro de um processo de escrita da época, ou seja, do relato em si, a gente sempre fica com um pouco o pé atrás. Por quê? Porque tudo que acontecia com Jesus, né, ou todo o seu ministério, ele foi registrado muito tempo depois, a nível de escrita. Até porque o papel era extremamente caro, muito difícil de fazer, até porque naquela região, né, 90% da população era analfabeta, sendo que desses 10% eram chamados alfabetizados funcionais, ou seja, eles só aprendiam a assinar o seu nome, aprendiam vamos dizer, a memorizar determinadas palavras. Coca-Cola, um exemplo, estou dando aqui. Então a pessoa não sabe ler, mas ele já escutou que aquilo ali chama-se Coca-Cola. Então na cabeça dele, quando ele olha, ele diz, aquilo é Coca-Cola. Mas isso tudo é memória, ele não consegue articular as sílabas, como ele pode alterar, ou como ele pode escrever. Então era mais ou menos assim. Então a dificuldade da escrita era muito grande, né? E Jesus, né, não tem nada escrito. Os evangelhos, né, que foram chamados evangelhos sinóticos, eles foram registrados muito tempo depois. Vamos dizer, o de Marcos, que é o primeiro, e das fontes Q, P e Y, o I, né, foi escrito 60 ou 80 anos depois. E mesmo assim, o acesso a essas escrituras foi quase do século I para frente, perdão. Né? Então, e o detalhe, quando esses evangelhos apareceram, eles eram cópias das cópias das cópias das cópias, porque tudo era transmitido oralmente, era feito da palavra, e aí você passava para um, outro passava para outro, e a gente sabe que nesse meio as coisas se perdem. É só a gente fazer essa brincadeira no meio de nós, a gente vai ver que o que se começa não é o que se termina. Então muitas das histórias, né, elas foram interpretadas mediante o que foi passado oralmente. E os copistas, pior ainda, né, que a pessoa às vezes tinha dificuldade da letra. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos em grego, e se falava na época em aramaico. Né? E o grego, e a pessoa que escreveu era uma pessoa letrada, que sabia o que estava escrevendo. Não era um discípulo ou um apóstolo de Jesus da época. Era uma pessoa que era uma pessoa convertida. Então ele recebeu uma informação e a partir dela ele escreveu, né, baseado, né, no que foi dito ou nessas fontes, né, que existiam. No caso, Mateus e Lucas foi em cima da fonte de Marcos e dessa fonte que não existe fisicamente, mas que você tem essa diferença, porque o que está escrito em Mateus e em Lucas não está escrito em Marcos. Então essa informação é do escrito que. Eu estou dando um exemplo para vocês. Né? Então, isso foi escrito muito tempo depois. Então, muitas dessas histórias foram suprimidas, alteradas, né, mal interpretadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não só expulsava o demônio, dizia, sai desse corpo e vai embora. Não. Se ele o tempo inteiro conclamava o perdão, né, então possivelmente, muito dessas conversas ele pode ter tido com esses irmãos, como nós temos em reuniões mediúnicas de esclarecimento, em que o médium, né, dá a manifestação do irmão, né, se acopla à mente, o perispírito dele, e a partir daí ele passa os seus sentimentos e a sua razão, né, de estar ali. E cabe ao esclarecedor, que é aquele que vai conversar, no caso Jesus o esclarecendo, tentando fazer com que ele possa compreender não só essa situação, mas também a possibilidade dele ter uma vida melhor e feliz, e entender todo esse processo, muitas das vezes, de vingança que está ali naquele momento. Então, possivelmente, Jesus não só, vamos dizer assim, expulsava, que dá uma ideia assim de botar à margem, porque isso iria contradizer tudo aquilo que ele pregava, ou seja, amar o inimigo. Né? Fica um pouco, né, se você for analisar, você vai pensar, poxa, mas Jesus falava que a gente tem que amar o inimigo, mas ele mesmo não dava o exemplo disso, quando mandava o inimigo, né, sair daquele corpo.
de uma maneira abrupta, vai embora, tipo assim, agora você está curado e o outro que se dane. Não, é óbvio que dentro desse conceito lógico, Jesus também não expulsava, ele conversava com o irmão, tirava de lá, embora ele tivesse, vamos dizer assim, as energias que pudesse desacoplar daquele irmão. Mas muitas das vezes, não era só um espírito que estava ali o atormentando, às vezes podia ser também problemas, como nós falamos inicialmente, físicos, né? Tanto que ele coloca em várias situações que existem endemoniados que eram cegos, surdos, né? Irmãos que tinham problemas de agressividade, né? Que se rolavam no chão, e até mesmo espíritos que, vamos dizer assim, grandes obsessores que estavam naquela pessoa, que desafiavam, né, o próprio Jesus, até reconhecendo, ele está lá no Evangelho, da superioridade moral dele, né, um espírito superior que estava ali, né, mas que pedia, vamos dizer, dar um alívio para a gente. E aí tem aquela situação em que eles saem de um corpo lá do Gadareno, né, que é além de Gerassá, que tinha há muito tempo, e aí eles pedem para viverem nos porcos, né, ir para os porcos. Aí os porcos recebem aqueles espíritos e pulam do penhasco. Essa é a história relatada. A gente percebe que é uma história muito estranha, né, como eu falei para vocês, a cópia da cópia, né, a parte oral, que vai modificando com o tempo. Mas se a gente for pegar a essência da ideia, a gente pode entender, né, tá? Da seguinte forma: eram espíritos que estavam ali atormentando aquele ser, num processo de vingança, em que Jesus chega e tenta argumentar com eles, né, de maneira que o perdão seria necessário para que todos, né, os envolvidos pudessem encontrar a paz e a tranquilidade de seus corações, mas ao mesmo tempo, né, fazendo com que fazendo com que esses espíritos saíssem daquele corpo, né, saíssem daquele processo. E aí dá a ideia dos porcos, que os porcos, para o mundo, né, judeu, eram seres, animais extremamente impuros, né, para que eles se precipitassem nessa impureza ou permanecessem nessa impureza e, consequentemente, entrar num abismo da dor, né? Então isso demonstra que aqueles espíritos não foram, né, vamos dizer assim, Jesus não... A opção desses espíritos, melhor dizendo, foi de se redimirem, mas eles não quiseram. Então há um simbolismo aí. Porcos, inferioridade, ou seja, permanecer nas inferioridades, e no abismo significa ficar preso, né, nesse mundo, né? A gente vê isso nos umbrais daquelas regiões abismais, a quantidade de irmãos que estão presos lá, né, por opção, porque quando eles quiserem eles podem sair. A exemplo do caso de André Luiz, né, que a gente conhece no nosso lar. Então esse era o quadro, né, de Jesus. E o próprio, a gente pode também trazer o exemplo de Maria de Magdala, que lamentavelmente muitos ainda consideram uma postura que nunca foi, e a própria Igreja Católica admitiu isso, né, e em que o Evangelho coloca claramente, né, todos ali, que ela era uma pessoa que era atormentada mentalmente, ou seja, ela tinha dificuldades talvez emocionais, né, talvez até mesmo de posturas como uma mulher na época, né, em relação à condição de mulher, né, de ser uma pessoa mais atuante, né, do que uma posição mais submissa, que era na época a cultura, e até hoje em algumas culturas ainda é dessa forma, lamentavelmente, mas a gente tem que respeitar, esse é um processo, né, de entendimento cultural. Então se coloca que Jesus expulsou 7 demônios dela, o 7 significa um número cabalístico, né, para o judeu, mas que na verdade significa em que existia um processo também obsessivo com ela, né, e não um processo de prostituição e outras coisas. Até porque a parte sexual era muito diferente, né? As formas de tratamento eram bem diferentes a nível até de linguagem. Mas isso aí é um outro papo, né? Então, nesses casos, Jesus sempre trazia para o espírito que estava ali sendo atendido um alívio para ele e para a família, né? E ao mesmo tempo, né, a oportunidade desses irmãos serem acolhidos e atendidos por livre escolha deles, né? O que se faz hoje nas reuniões, né, que muitos chamam de obsessão, nós no nosso grupo chamamos de esclarecimento, é justamente o fato desse atendimento ao irmão. A gente não sabe quem é ele, não conhecemos a história dele, e vamos entender ali, né, a motivação que o traz ali, o sofrimento, a vingança ou qualquer tipo de coisa. Então, é exemplo de Jesus, né, que acaba sendo um modelo para nós, é justamente do acolhimento e do tratamento para esse irmão. Não só para o encarnado que está sofrendo, mas também para o desencarnado, porque ali tem uma história,
né? Uma história entre os dois, ou um grupo, né, que está ali presente, e que a gente precisa encontrar o entendimento. E aí a gente entra dentro do que Jesus pregava, né? A concórdia, né? A fraternidade entre os homens, o amor cobrindo a multidão de erros, né? Desses erros nossos, de vingança, de ódio, né? E substituindo pelo amor, pela tolerância, todos esses adjetivos positivos que a gente conhece, mas que ainda temos dificuldade de aplicá-lo no nosso mundo, principalmente no momento atual em que nós vivemos, né? Então, meus irmãos, eu queria trazer para vocês esse entendimento rápido, porque a gente tem um determinado tempo, né? Eu acho que mais ou menos a gente já está quase no tempo, mais ou menos de meia hora. O que significa tudo isso para nós, né? Vivemos um mundo onde nós estamos sofrendo sérias obsessões. Os espíritos colocam que o problema não é só aqui, mas o problema também é no plano espiritual. Até porque nós estamos nessa fase de transição, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e estamos adentrando no mundo de regeneração. E é uma mudança muito grande. Por isso que ela já foi preparada já há séculos, justamente porque os processos nossos são lentos, né? Jesus se constituiu de um modelo para nós, o modelo, lembrando, né? Quando o Espírito fala que Jesus é um modelo para nós, a gente tem que entender que ele é um modelo para o mundo cristão, para aqueles que conhecem Jesus, porque a gente não pode chegar e dizer para um indígena, ou para um muçulmano, ou para qualquer tipo de religião filosófica, diferentemente do cristianismo, que Jesus é um modelo se eles não o conhecem, né? Se eles não sabem nem quem é, né? Eles têm um modelo deles, dentro do modelo de bondade, de amor, que possuem todos eles, né? Por isso que falamos no início do nosso encontro. O amor é tudo, é que cobre tudo, independente de religião e de cultura. Essa é a solução. Esses seres que vêm até nós, como Jesus e tantos outros, vêm justamente nos estimular a amar. Essa é a função deles, né? Jesus falando de Deus, da fé e do amor, né? Os outros, que são os espíritos superiores, como os espíritos colocam no livro dos espíritos, que vêm trazer a mensagem da lei de Deus, é a lei do amor, né? Eles vivenciam o amor. Agora, cada um do entendimento, né, e do tipo, né, de convivência social. Então, ele como modelo para nós vamos passar para os outros um modelo daquele que nós resolvemos seguir e adotar, né? Se a gente for pensar nas cruzadas, vocês possam imaginar uma ideia de um muçulmano sendo invadido na sua privacidade, no seu mundo, em nome de Jesus, com toda aquela violência, né? Porque você está entrando e está dizendo, isso aqui pertence a nós e não a vocês. Como assim? Né? A gente ficaria satisfeito de alguém chegar na nossa casa e dizer assim, isso aqui é meu agora, e você vai embora, né? Te expulsa. É agradável isso? Claro que não. Da mesma maneira, um povo, né? Qual é a ideia que se passa de modelo para essas pessoas? Que Jesus é um cara sanguinário, é um cara injusto. E você fala o contrário. Você diz, não, Jesus prega o amor, a paz. Como se você não faz isso? Então tem uma coisa errada aí, né? Eu até entendo, Gandhi falou uma vez isso, que se o cristão fosse igual a Jesus, o mundo seria melhor, né? Ou seja, se o cristão seguisse os ensinamentos de Jesus, o mundo seria melhor. Por quê? Porque você não ia ter ódio, de raiva, você teria amor, né? Entendimento, acordar, vamos conversar, vamos nos acertar, né? Que Jesus falou, vamos nos reconciliar com o teu próximo, né? Para que coisa pior não aconteça. Então esse é que é o modelo que se passa. Quando você passa esse modelo, você aceita e passa, quando o outro te conhece, seja ele um muçulmano, seja o que for, diz assim, poxa, que legal, né? Você vive da maneira como eu vivo. Olha só, um entendimento, cada um com uma cultura, mas com o mesmo pensamento. O cara que fala assim, 6 eu sou meia dúzia, mas é o mesmo número, só que de formas diferentes, mas é um denominador comum. Perceberam? Então isso é viver em concórdia, viver com a diferença, né? Que no final não vai ser diferença nenhuma. Vai ser a união de todas as formas de pensamento que vivem em função do amor, que é uma coisa única, que é a lei de Deus. Então é isso que a gente tem que pensar no mundo atual, né? O ódio que nós vivemos hoje, a polarização, né, que não deveria existir sim, o entendimento do que é melhor para todo mundo, né? Nós temos o exemplo de Jesus, o que Jesus pensava e agia. Jesus era crítico, criticava os sacerdotes do tempo porque eles falavam uma coisa, mas não vivenciavam. Eles não tinham a vivência, né? Era a hipocrisia, veja já mais muito de hipócrita, porque eles falavam coisas boas, mas não realizavam, né?
Vocês podem achar que eu sou perfeito porque eu estou falando bonito, porque isso e aquilo, mas eu sou tão imperfeito como qualquer outro. Ou seja, aquilo às vezes que eu estou falando é o irmão que está falando para mim, para eu sendo o primeiro, ouvir e aplicar, né? E aí eu acabo me tornando uma consequência de uma ideia que vocês também vão ser consequências para outras pessoas. Mas isso tem que ser prático, tem que ser na vida real, né? E as provas estão aí, a regeneração está acontecendo, como eu falei no início, né? Os processos de prova e expiação, como tá, que nem quando Jesus contou a história dos trabalhadores da última hora, né? O tempo está acabando. Então esse último grupo, né, que é o chamado da última hora, que somos nós, fomos chamados para o trabalho, né? A oportunidade é única para todos, porque Deus não cria privilégio nenhum, né? Por isso nós vamos receber o mesmo salário. Então, tipo assim, olha, é o último momento, é agora, porque vai anoitecer, porque o dia está acabando, né? E vai se iniciar um outro dia. E esse outro dia, você como trabalhador vai permanecer. O que você não aceitar e você não vai ser esse trabalhador, você vai vazar. Por quê? Porque foi nos dado um período muito longo para a gente poder entender e aplicar, né? Então hoje é a aplicação. Hoje é a aplicação, gente. Nós estamos vivendo a prova final. Quem passou por isso quando era jovem, né, era a prova final. Não tinha jeito. Você tinha que passar na prova, porque senão você tinha que repetir o ano. Repetir o ano na minha época era repetir todas as mesmas matérias que muitas das vezes eu tinha sido aprovado. Hoje em dia já é um pouco diferente, mas na minha época a gente repetia tudo. Então eu tinha que passar, né, porque senão eu ia perder um tempo valioso, né, ia perder uma reencarnação valiosa, que essa é uma das últimas, nesse processo da regeneração. Então, pessoal, vamos pensar sobre isso, porque nós vivemos um mundo prático. Hoje é a prática, né? Vamos, irmãos, com processos, né, de subjugação, irmãos pensando diferente, né, agindo diferente, dando voz às nossas inferioridades. Então vamos dar voz também às nossas superioridades, porque Jesus nos alertava para as nossas superioridades, mas nos dava muito mais importância às nossas superioridades, quando dizia, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, o reino do céu está dentro de vocês, Deus ama vocês, vocês podem fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. Ou seja, ele sempre dá a injeção de ânimo para que as nossas virtudes transformassem as nossas superioridades. Eu deixo de ser menos orgulhoso e me torno mais humilde. Eu deixo de ser menos egoísta e me torno mais caridoso. Então a gente vai aumentando a proporção do bem e diminuindo a proporção do mal, que seria no caso hoje, porque o orgulho e o egoísmo funcionou muito bem numa época evolutiva nossa para que a gente pudesse, né, chegar onde nós chegamos. Mas hoje é que nem a criança. A criança ela já não vai ter mais as necessidades que ela tinha, né, quando ela vai se tornando um ser mais adulto, né, principalmente na adolescência. Né, quem tem filho adolescente sabe, né, parece que é outra pessoa. É a mesma coisa com a gente. Né? O orgulho e o egoísmo já não é mais funcional diante da intelectualidade que nós já conquistamos através das experiências. Né? Então hoje vivemos um mundo em que a nossa postura é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, onde lamentavelmente o Brasil é o foco mundial, né? Negativamente. Nós não esperávamos que chegasse a esse ponto, porque a quantidade de irmãos desencarnados, né, e o sofrimento das famílias, enfim, tudo isso depende de nós, não depende de um super-herói que vai vir aqui nos salvar ou vai nos trazer a solução mágica. Não, depende de nós, como Jesus não fez as coisas sozinho. Por isso que ele convocou, né, os 12 tribos de Israel, que ele acabou colocando 12 apóstolos, mas ele tinha a quantidade enorme de discípulos. Ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. Ele sim era o motivador de novas ideias ou de reavaliações de ideias antigas, para que essas ideias pudessem ser compartilhadas, né? E aí dizer, cada um segundo as suas obras, cada quem olha de ver que veja, quem tem ouvido de ver que ouça. Ou seja, era uma questão de escolha de cada um, mas você precisa ouvir o que eu tenho a te dizer, para que isso possa servir de reflexão para você, para que você nunca diga, eu não sabia disso, né? Não, eu te informei, agora o que você quis fazer com isso, aí é livre-arbítrio seu, né? Como dizia, a candeia está em cima da mesa para iluminar. Agora, se você quiser permanecer ali embaixo, aí é contigo, né? Porque se você pôr na entrada, vai ficar tudo escuro. Se você colocar em cima, você vai ver. E quando você ver, você vai tomar uma decisão. E essa decisão, né, cabe a você. Então, meus irmãos, cabe a nós fazermos um mundo interior melhor e um mundo exterior melhor ainda.
para que nós possamos viver um mundo de paz, de concórdia e de alegria, né? Isso não é um sonho, isso é uma realidade que vai acontecer, porque no plano espiritual acontece, né? A gente tem as literaturas do Nosso Lar, etc., de lugares onde as pessoas são muito felizes, né? Se respeitam, se toleram, se amam, né? E isso aqui pode acontecer, né? Porque aí vai ter essa chamada seleção, né? A parte seletiva de quem merece e de quem não merece, né? Isso é conquista. Como diz a palavra das virgens, as 5 que foram prudentes, né? Elas conquistaram o espaço do casamento, enquanto que as outras que não quiseram se iluminar permaneceram nas trevas, mas foi uma escolha, né? Então a gente não pode fazer nada, né? Eu posso fazer por mim, né? Agora por você depende de você, embora eu possa te ajudar a você alcançar isso, te dando apoio, né? Enfim, todas essas coisas. Então, meus irmãos, foi um breve encontro, mas esperamos que essas informações possam ser úteis para todos, principalmente para mim, e eu fico muito grato pela oportunidade do trabalho e de tudo aquilo. E que Jesus nos acompanhe, que nos auxilie, e que possamos confiar nele, na equipe espiritual que ele sustenta e, acima de tudo, né, fazemos a nossa parte, né, que é tornar o mundo melhor. Fiquem com Deus e muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Marcos Santoro pelas reflexões da noite de hoje. Que ele possa receber todo o nosso carinho, nosso abraço e a nossa gratidão. Bem, meus irmãos, como ainda sobrou um pouquinho de tempo e o Marco falou sobre obsessão, nós vamos colocar agora um vídeo da Marina Miranda, do Minha Nata Mole Encarnação, que ela fala rapidamente sobre o que é a obsessão. E aqui, na descrição do vídeo da nossa reunião pública, vamos colocar um link de um vídeo do canal Amigos da Luz, que recomendamos que assistam também, ok? Logo após o vídeo da Marina, a nossa prece final, encerrando a reunião da noite de hoje. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. E aí, galera do bem, já ouviram falar em obsessão? Muito se fala sobre isso, e às vezes parece que tudo de ruim que acontece na nossa vida é culpa dos espíritos desencarnados. Coitados! Bom, não é exatamente assim. Mas o que é então? Obsessão é um termo genérico para explicar a aproximação de espíritos inferiores, encarnados ou desencarnados, que conseguem interferir na nossa vida. Mas essa interferência tem vários graus e é importante a gente conhecer isso aí. O primeiro seria uma obsessão simples, como se fosse de boas, né? Que pode ocorrer por breves momentos. Vamos beber. É uma aproximação com o espírito inferior com quem sintonizamos e que nos gera um mal-estar generalizado, um desânimo. Não costuma durar por muito tempo, se você conseguir mudar a sua vibração e se afastar dele. Depois tem a chamada fascinação, que já rola uma conexão mais profunda com o espírito e ele começa a plantar pensamentos ruins na nossa cabeça. Ih, começou! Ah, Paulo, não começa, cara! Frouxo, esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara! Umas ideias fixas, muito rancor, mágoas, coisas que estão dentro da gente e a gente vai deixando crescer. E aí tem a subjugação. Que o grau de ligação entre o obsessor e o obsediado é tão grande que depois de tanto tempo ouvindo e alimentando as insistências do espírito inferior, a pessoa paralisa sua vontade e age somente como o outro espírito define. Tenso, hein? Só que essa interferência pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, entre desencarnados ou entre encarnados. E ainda existe a auto-obsessão, que é quando temos e insistimos naquela ideia fixa que nos faz um mal danado. Mas por que fazemos uma coisa dessas entre a gente? É uma prova ou expiação que acabamos passando, mas que está diretamente ligada à nossa vibração. Espíritos inferiores que nos querem mal por conta de outras vidas ou só não gostam da gente mesmo, se aproximam quando a gente vibra como eles. Ou seja, quando a gente é orgulhoso, fofoqueiro, egoísta, preguiçoso. Como eles vibram nessa frequência, é só a gente sintonizar que a conexão acontece.
Claro, é bem comum a gente se pegar errando, mas se a gente volta a sintonizar com coisas boas, eles se afastam. Aí a gente nem inicia um processo obsessivo ou sai dele com mais facilidade. Sendo assim, tudo depende de você. Você é que sintoniza na frequência da rádio deles. É que nem uma gripe. Se você não se cuida, se alimenta mal, passa frio, facilmente você vai pegar um resfriado, que pode evoluir para uma dor de garganta e até uma pneumonia, certo? Funciona do mesmo jeito. Se você não se cuida, tem pensamentos ruins, fala mal dos outros, certamente vai se aproximar de quem faz o mesmo. Então, como que eu evito? Fazendo aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Nas suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Como eu sei de uma obsessão? Estude e conheça o que está acontecendo com você. Mantenha o pensamento em prece, sintonizando com os bons espíritos. Converse com a sua família, procure ajuda. As casas espíritas têm atendimento fraterno para te orientar melhor. Faça o evangelho no lar e trabalhe em nome do próximo. O trabalho no bem é o exercício mais poderoso contra a obsessão. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, por este encontro. Obrigado, amigos espirituais, pela presença, pelo amparo. Obrigado por tudo, por essa casa bendita, sempre nos trazendo reflexões oportunas num momento de transição em que todos precisamos rever as ações, as atitudes para avançar. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade da vida, pois com ela, Senhor, podemos retomar as situações pendentes e reconstruir laços, Senhor. Os laços que foram quebrados pela nossa ignorância e pelo nosso egoísmo. Muito obrigado, Pai. Que possamos todos nós fazer as pazes com o nosso passado, perdoar aqueles que nos feriram e pedir perdão, Senhor, a quem ofendemos, evitando assim que ideias e comportamentos de ódio e de vingança nos corrompam, para que avancemos, Senhor. Mestre querido, companheiros de todas as horas, rogamos por todos aqueles que estão envolvidos nas teias da obsessão, da ideia fixa, em revide, em cobrança, em tristeza, em depressão, que todos possam, Senhor, receber a Tua luz e o amparo da espiritualidade, a fim de que procurem ajuda, a fim de que se sintam cansados a ponto de querer mudar, que a Tua misericórdia desperte nesses corações, Senhor, o desejo de prosseguir, de ser feliz e deixar e modificar os seus comportamentos prejudiciais, Senhor. Que o único sentimento que possa merecer o nosso revide, que seja o amor, aquele que transformará as nossas emoções, a nossa experiência, aquele que nos unirá, que nos redimirá, Senhor, de todas as faltas que já cometemos. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós, encarnados e desencarnados, que passam por suas dificuldades. Possamos levar daqui, Senhor, o melhor aprendizado e colocá-los em prática, desde já, aproveitando ao máximo essa oportunidade. Que a Tua paz, Jesus, que a Tua luz envolva todos nós e que caminhemos confiantes de que podemos efetuar essa mudança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.